Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao TechCast, o seu podcast diário de notícias de tecnologia. E hoje, dia 22 de julho de 2025, estamos fervilhando com as últimas novidades do TechCrunch e do Gizmodo. Preparem os fones que a maratona tecnológica vai começar. Olá, vamos começar com uma notícia preocupante envolvendo a Apple e o Irã. Pesquisadores descobriram que a Apple enviou alertas para mais de uma dúzia de iranianos sobre ataques de spyware em seus iPhones. Isso indica uma ação proativa da Apple para proteger seus usuários, mas também destaca a sofisticação e a persistência dos ataques de spyware governamentais. Exatamente. A gravidade disso vai além da simples violação de privacidade. Estamos falando de indivíduos, possivelmente ativistas políticos, tendo seus dados roubados por um regime autoritário. A Apple notificar as vítimas é um passo importante, mas a falta de detalhes sobre o spyware em si e a reação relutante de algumas vítimas mostram o tamanho do problema e o medo que ele gera. É um lembrete assustador de como a tecnologia pode ser usada para fins de repressão. A parceria da Apple com o Access Now também é fundamental, mostrando uma tentativa de ajudar as vítimas e documentar esses abusos. Afinal, a ponta do iceberg pode ser bem maior do que aparenta. Mudando um pouco de assunto, mas ainda no universo da privacidade, a Amazon comprou a Bee, uma startup de wearables com IA que grava tudo o que você diz. Isso é, no mínimo, preocupante, não é? Totalmente. A Bee, com seu dispositivo que grava tudo, levanta questões sérias sobre privacidade e segurança de dados. A justificativa da Bee era criar lembretes e listas de tarefas, mas a aquisição pela Amazon, com seu histórico um tanto nebuloso em relação ao manuseio de dados de usuários, acende um alerta vermelho. Imaginem a quantidade de informações pessoais que um dispositivo desse tipo pode coletar, e como a Amazon poderia usá-las. A promessa de processamento de IA no dispositivo é um alívio parcial, mas ainda assim, a confiança na Amazon nesse quesito é baixa. Falando em IA, a OpenAI fechou um acordo de 30 bilhões de dólares anuais com a Oracle para serviços de data center. Isso é inacreditável. Um contrato dessa magnitude para alimentar a infraestrutura da OpenAI. Só para termos uma ideia, o valor anual do acordo supera em muito a receita anual atual da própria OpenAI. Impressionante e preocupante ao mesmo tempo. A escala desse investimento mostra o apetite voraz da OpenAI por recursos computacionais e a corrida armamentista na área de IA. A construção de um data center com a capacidade de 2 barragens de Hoover é simplesmente colossal. Mas a dependência da OpenAI em empresas como a Oracle também levanta questões. Afinal, quem controla o acesso a toda essa infraestrutura? E quais os riscos de segurança envolvidos em centralizar tanto poder computacional em poucas mãos? O próprio Altman já relatou que a OpenAI atingiu 10 bilhões de dólares em receita recorrente anual, um valor considerável, mas que ainda assim é um terço desse contrato com a Oracle. E, falando em grandes investimentos, a startup de conformidade em IA Delve, fundada por 2 jovens de 21 anos do MIT, levantou 32 milhões de dólares em uma série A, atingindo uma avaliação de 300 milhões de dólares. Impressionante crescimento! Essa história mostra como a IA está revolucionando diversos setores. A Delve automatiza a conformidade regulatória, um processo burocrático e demorado. A sua solução, usando IA, é uma resposta direta a essa necessidade e já atraiu mais de 500 clientes. Isso demonstra a demanda crescente por soluções de IA que melhorem a eficiência e reduzam custos em áreas complexas. O crescimento de 10 vezes na avaliação em relação à Seed Round demonstra o potencial da solução. No setor espacial, a Rocket Lab enfrenta um desafio inusitado: levar seu novo foguete Neutron até a plataforma de lançamento. Problemas com a infraestrutura do porto espacial estão atrasando o lançamento. É incrível como até mesmo uma empresa de alta tecnologia como a Rocket Lab pode ser afetada por questões de infraestrutura. A dependência de um método de transporte temporário, cadging, para as primeiras entregas do foguete, destaca a necessidade de planejamento cuidadoso da infraestrutura de suporte. A situação ilustra os múltiplos desafios de lançar foguetes, indo além da tecnologia em si. O atraso, ainda que pequeno, pode ser crucial para uma empresa como a Rocket Lab, principalmente se a concorrência avança.
E no mundo dos sistemas operacionais, a Apple lançou o iOS 16 Beta 4, com ajustes no Liquid Glass e o retorno dos resumos de notícias com IA, após alguns problemas. A Apple parece estar refinando seu novo design e corrigindo alguns problemas surgidos no beta. A reintrodução dos resumos de notícias com IA, mesmo com advertências, mostra que a empresa continua investindo em IA, mesmo diante de controvérsias. Observar a evolução do Liquid Glass e as correções de bugs é crucial para entender o produto final. E no universo das redes sociais, o Threads adicionou novas métricas para criadores e o Etsy enfrenta um boicote por vender mercadorias ligadas ao centro de detenção Alligator Alcatraz. O Threads está investindo em ferramentas para criadores, mostrando que a competição com o X é acirrada. Enquanto isso, o boicote no Etsy demonstra o poder de movimentos online para pressionar empresas sobre questões éticas e políticas. A resposta, ou falta dela, do Etsy e de outras plataformas a esse boicote é um indicativo interessante sobre a postura dessas empresas frente à polêmica. Afinal, liberdade de expressão tem um limite quando gera danos. No campo da segurança cibernética, o governo britânico quer que as vítimas de ransomware reportem os ataques para facilitar disrupções direcionadas contra os hackers. Uma abordagem interessante e necessária. Essa iniciativa demonstra uma mudança de estratégia no combate ao ransomware. A coleta de informações através da denúncia obrigatória pode fornecer às autoridades o conhecimento necessário para rastrear e neutralizar os criminosos. No entanto, a proposta de proibir o pagamento de resgates é controversa, uma vez que, em alguns casos, pode ser a única opção para recuperar sistemas críticos. O sucesso dependerá da eficácia na investigação e na aplicação da lei. E para finalizar, temos notícias sobre o mercado de criptomoedas. A carteira cripto do Telegram chegou ao EUA. A BetaWorks fechou seu terceiro fundo para investir em startups de IA em estágio inicial. E o presidente Trump assinou a lei Genius Act, que introduz regulamentações para stablecoins. A entrada da carteira do Telegram no EUA mostra o crescente interesse e a adoção de criptomoedas. O novo fundo da BetaWorks reflete o investimento em IA e a aprovação da Genius Act demonstra a influência da comunidade cripto na política americana, principalmente dada a proximidade de Trump com o mercado. A ausência de uma regulamentação mais restritiva, pelo menos a princípio, pode gerar tanto desenvolvimento quanto um aumento de riscos. Ainda tivemos notícias sobre o app de privacidade Cloaked, que adicionou identificação de chamadas com IA, e o Google e a Microsoft alertam sobre hackers chineses explorando uma vulnerabilidade Zero Day no SharePoint. Cloaked entra na briga contra o spam telefônico com IA, oferecendo um serviço personalizado. Essa é uma boa notícia para usuários cansados de receber chamadas indesejadas. Porém, a vulnerabilidade Zero Day no SharePoint demonstra os riscos constantes de segurança cibernética e a necessidade de vigilância contínua e atualizações. As ações rápidas do Google e Microsoft em lançar patches são essenciais. Outras notícias rápidas. A Nevoia arrecadou 9,3 milhões de dólares com sua frota de caminhões elétricos atingindo a paridade de custos com diesel. A Tesla permitirá que proprietários do Lucid Air usem seus superchargers, mas com limitações de velocidade. A Amazon apoiou a startup de óptica programável Lumotive. A Tesla teve sua reputação atingida novamente em novas pesquisas. O projeto Stargate da OpenAI e SoftBank enfrenta dificuldades. O CMF lançou seu novo Smartwatch Pro. O X de Elon Musk se recusou a cooperar com uma investigação francesa sobre seu algoritmo. Um guia de como montar uma casa inteligente mesmo sem ter uma casa. Um artigo mostrando como identificar tweets apagados. E, finalmente, o vazamento do Lenovo Legion Go 2 e a Coca-Cola mudou sua receita de xarope de milho para açúcar. Ufa, que dia agitado! De veículos autônomos à regulamentação de criptomoedas, passando por IA e segurança cibernética, o mundo da tecnologia está em constante evolução. E assim, termina mais um TechCast, com um resumo completo do que aconteceu no cenário tecnológico no dia de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, deixar a sua avaliação e compartilhar com os amigos. Até amanhã! Tchau, tchau!